propósito da nossa vida tem que ser fazer de forma intencional. Mary, eu queria compartilhar uns slides aqui, só não sei se eu... Porque se trocar para mim, aí eu... Ah, peraí. Ah, eu posso compartilhar aqui, tá livre. Espera só um pouquinho. Deixa eu só achar minha página aqui. Pronto. A Lei chegou. Maravilhosa noite! Maravilhosa noite. Pronto. Não tem som. Maravilhosa noite. Estão vendo? Maravilhosa noite, Larissa! Que linda! Vocês conseguem ver esse slide? Sim. Sim? Bom, Sim. eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem sobre mensagem pessoal. E o que é mensagem pessoal? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas fulano fala tão bem, ou fulano faz tal coisa de uma forma tão especial, tão extraordinária. A gente não se dá conta que aquilo é uma habilidade pessoal, uma habilidade extraordinária e que todo mundo tem uma habilidade especial e extraordinária. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida toda sem descobrir qual é essa mensagem especial e extraordinária da vida delas. E aí, o que acontece com a vida de alguém que não descobre a sua mensagem pessoal? Ela vive a vida fazendo as coisas que os outros propõem para elas. Ela vive a vida fazendo aquilo que os outros dizem que é bom, os outros dizem que é agradável, é amável, é aprazível. E às vezes aquilo não faz o menor sentido para ela, mas ela continua fazendo, que é como se ela não tivesse opção. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como descobrir a sua mensagem pessoal, já que isso é fundamental para você ter uma vida extraordinária, para você ter uma vida exponencial. E o que é ter uma vida exponencial? Ter uma vida exponencial é ter uma vida de crescimento contínuo. Não quer dizer que você vai ser uma superstar, não quer dizer que você vai ser uma super pop, mas quer dizer que você vai ser intencional naquilo que você for fazer. E por mais simples que seja a sua mensagem pessoal, você sempre terá prazer em transmiti-la. Essa é a verdadeira ideia da mensagem pessoal. E eu quero começar contando uma história para vocês de uma moça, uma empreendedora, uma empresária, que foi muito famosa na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva. A história dela, os poucos relatos que tem sobre ela na Bíblia, estão lá no livro de Atos, e daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês onde está escrito. O nome dela era Lídia, e ela era conhecida como Lídia de Tiatira. E Tiatira era o nome da cidade em que ela morava. Também era o nome da cidade onde ela empreendia. E o que ela empreendia, Débora? Ela empreendia com o maior talento dela. O talento dela era fazer a tintura de tecidos em púrpura. Não sei se vocês sabem, mas naquele tempo os tecidos eles eram feitos do linho, então eles tinham a cor daquela trama, daquela linha. E eles precisavam, para ser mais caros ou mais refinados, eles precisavam ser tingidos. E não existiam as impressoras poderosas que existem hoje, né? Então era necessário que as tintureiras, né, ou os tintureiros, eles extraíssem o material, e alguns materiais eles eram muito raros e caros. Era o caso da púrpura. Até a minha amiga Simone, né, andou me explicando esses dias atrás aí, que era uma especiaria, era advindo até de um animal, como se fosse do casco de um animal, a púrpura, e era por isso que era tão caro e tão raro. Mas o fato é que Lídia era especialista nisso. E empreendendo
E sendo conhecida como uma ótima empreendedora, como uma ótima tintureira, ela era uma mulher de sucesso, ela era uma empreendedora de sucesso. As pessoas vinham de outras cidades procurar os seus tecidos, as suas tinturas, porque ela realmente era extraordinária naquilo que ela fazia. Ocorre que para Lídia não era suficiente. Para Lídia ter sucesso profissional não era suficiente. Ela queria mais. Sabe quando você atinge algum momento na sua vida e que você entende que você pode ir além? É possível? Algumas vezes na nossa vida isso acontece. Alguém está com o microfone aberto e está voltando o som. Eu me lembro quando eu já era formada, já advogava há alguns anos e eu ainda era solteira. E aí eu pensava assim, poxa vida, eu podia casar, né? Mas com a vida maluca que eu levo, onde que eu vou colocar um marido? Eu pensava assim, era bem desafiador, eu trabalhava muitas horas. E para mim era desafiador pensar em deixar as minhas horas de trabalho, como era desafiador pensar em continuar solteira. E às vezes a gente tem que fazer escolhas na vida e é bastante desafiador, né? Mas Deus tem a forma dele de trabalhar na nossa vida. E assim, Lídia conheceu Jesus. Lídia conheceu a mensagem do Evangelho. Lídia ouviu falar de um Jesus que tinha ressuscitado e ela ficou absolutamente encantada. E ela começou então a se envolver com as pessoas que estavam falando de Jesus. E num determinado dia, num sábado de tarde, ela teve uma grande oportunidade na vida dela. E que oportunidade foi essa? Ela conheceu Paulo e Silas, os homens que foram os maiores pregadores, os maiores precursores da mensagem do Evangelho. E como ela conheceu eles? Num sábado de tarde, ela estava reunida com algumas amigas à beira de um rio, e ali chegou Paulo e Silas, e eles começaram a conversar. E quando ela viu que aqueles homens eram exatamente os homens mais famosos da atualidade, ela não perdeu a oportunidade, convidou eles para a casa dela e ofereceu um jantar. No momento eles acharam estranho, porque eles não a conheciam, mas logo eles aceitaram. Viram que a generosidade dela era acima da média. Então, eles foram para a casa de Lídia. E ali eles passaram um tempo, conheceram toda a família de Lídia. A Bíblia diz que ela foi batizada, os filhos dela, marido, enfim, todo mundo que fazia parte ali do círculo social de Lídia foi batizado e passou a ter, então, um relacionamento ainda mais próximo com aquela mensagem da verdade. Essa história ela está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 16, e eu coloquei aqui para vocês uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus. Olha só o que ela fala, gente, como que ela é persuasiva. Depois dela ter sido batizada e tal, ela disse para eles: se vocês me julgam ser fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Esse foi o poder de persuasão que ela usou. E adivinha, né? Eles foram para a casa dela. E aí eu quero falar com vocês sobre o que exatamente é a mensagem pessoal. A mensagem pessoal, ela tem 3 pilares para você entender qual é a sua mensagem pessoal e começar a colocar isso para fora, começar a expandir isso para o reino. Você precisa entender primeiro quais são as suas habilidades. E aí eu vou falar de mim. Eu sempre tive a habilidade de ensinar, de dar aula. Com 9 anos de idade, eu dava aula para as crianças da minha rua. E não era de graça, não. Eu sempre estudei em colégio particular, então a minha matéria era mais adiantada. E algumas outras crianças da minha rua, que estudavam em outros colégios, elas não conseguiam entender matemática. Porque colégio público era uma dificuldade, os professores abandonavam as classes, não tinha uma continuidade, e eu comecei, então, a dar aula de matemática para algumas meninas ali da minha rua, e elas iam muito bem quando eu ensinava elas. E até então eu não entendia para que servia ensinar, mas
eu posso ticar aqui, que uma das minhas habilidades era essa, era de ensinar. E você deve estar se perguntando, você falou que era advogada, dava aula de matemática, ainda não estamos entendendo, Débora, continua aí para ver se a gente pega essa matéria. Muito bem. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que ensinar não é uma habilidade restrita a um único conhecimento. Porque se você desenvolver o talento de ensinar, ele é uma habilidade de você ensinar qualquer coisa. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver que, na verdade, ensinar não é uma habilidade do professor, mas sim uma habilidade do clarificador de conteúdo. E eu comecei a observar muito que Deus era muito didático. E eu sempre pensava, por que será que Deus é tão didático comigo? Por que será que Deus me ensina as coisas de forma tão simples? E cada vez que eu entendia o quanto Deus era didático comigo, eu tinha mais vontade de ensinar. E eu, desde uns 14, 15 anos, eu comecei a dar aula nas escolas bíblicas dominicais. E ali, para mim, era uma diversão fazer aquilo. Eu amava contar as histórias da Bíblia, eu amava aprender as histórias. E eu confesso que, para mim, era bastante interessante, porque, geralmente, quando eu pegava a lição daquele domingo, eu já conhecia aquela história. Então, eu só precisava ver qual que era a temática que o autor daquela lição estava trazendo, para então eu conseguir passar. E com o passar do tempo, eu entendi que eu tinha uma habilidade, um talento, que na verdade era o exercício de um dom, o dom de ser uma clarificadora de conteúdos, porque não importava se era matemática, se era história bíblica, se era na faculdade de direito, eu estava sempre transformando aquilo de uma forma que as pessoas pudessem consumir. Mas ainda não é tudo, tem mais. Vamos seguir aqui. E voltando para a história de Lídia, eu queria contar para vocês que, primeiro, ela tinha esse desejo de conhecer mais. E na nossa vida é sempre assim. Quanto mais fundo a gente cava, mais profundo a gente quer ir. Mais conhecimento a gente encontra, com mais profundidade e com mais amor, com mais poder, vamos dizer assim. Porque, na verdade, é um poder de conhecer. E a Bíblia diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Quase que redundante, porém totalmente plausível, porque Deus é infinito. Então, ainda que você continue todos os dias a conhecê-lo, ainda assim seria pouco, porque ele é absolutamente infinito. E o que eu quero dizer para vocês é que depois de que Lídia teve aquele momento com Paulo e Silas saíram da casa de Lídia, e como eu e você somos, em determinado momento, Paulo ficou irritado com uma situação e acabou num ataque de ira ali, expulsando um espírito que estava numa mulher, e aquela mulher era uma adivinha. E porque ela era uma adivinha, os seus donos, né, ela era uma escrava, os seus donos tiveram um grande prejuízo, fizeram uma acusação contra Paulo e Silas, que foram açoitados em praça pública e depois disso foram presos. Mas como as situações não determinam quem eu e você somos, e sim o que nós fazemos com ela determina quem nós somos, apesar de toda a injustiça, lá na prisão eles estavam cantando e dando glórias a Deus. E à meia-noite, enquanto eles estavam lá cantando e dando glórias a Deus, houve um terremoto e todas as portas e cadeados da prisão se romperam e foram abertos. E o carcereiro estava dormindo e acordou com o terremoto. E ele já ia se matar, porque ele pensou, todos os presos fugiram. O barulho é da fuga. Quando Paulo gritou para ele, não, não faça isso, nós estamos todos aqui. E nesse momento, ele entendeu que havia um propósito de Deus maior para que ele não perdesse a sua vida, mas que toda a sua casa, então, encontrasse Jesus, que era exatamente o que eles tinham.
E depois de toda essa situação, eles são soltos, eles são liberados. E adivinha para onde eles vão? Para a casa de Lídia. Eles voltam para a casa de Lídia agora, depois de uma situação de total agressão. Primeiro, eles estavam sendo convidados, ela praticamente coagiu eles a irem à sua casa. E agora eles estavam buscando na casa de Lídia abrigo. Lídia não era mais alguém que convidava, mas era alguém que tinha as portas abertas da sua casa. Paulo e Silas sabiam que se eles fossem à casa de Lídia, seriam bem recebidos, porque ela já havia entendido qual era a grande mensagem que ela precisava propagar. E eu quero colocar aqui, ressaltar que a grande habilidade de Lídia era ser uma empreendedora de sucesso. O talento de Lídia era fazer as suas tinturas de púrpura, mas o dom, aquilo que só Deus dá para uma mulher, era acolher. E depois de acolher, enviar com amor. Foi isso que ela fez quando eles voltaram da prisão. Ela os acolheu. E os acolheu de forma tão especial que eles nunca mais puderam esquecer de Lídia. Há grandes indícios de que Lídia foi uma nossa, fugiu a palavra, das mantenedoras dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos dessa igreja primitiva, porque ela era uma empresária de sucesso, ela tinha recursos financeiros suficientes e ela podia, então, empreender no reino, empreender com a cultura do reino. Então, eu quero dizer para vocês que o dom de Deus, ele é aquilo que você usa com a sua habilidade, com o seu talento, mas especialmente para devolver para Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só Ele merece. E eu coloquei aqui, para concluir a minha história, que eu sempre fui uma ótima professora, mas a bem da verdade, no início, eu era apenas uma reprodutora de conteúdo. Eu aprendia e transmitia. E eu não entendia que no meio do caminho havia um dom, havia uma missão. Mas um dia, através de uma pessoa, porque Deus é o Deus que usa pessoas. Pessoas te ferem, mas pessoas também te curam. Você nunca vai ver Deus mandando um anjo passar um curativo, colocar um curativo em alguém. Você nunca vai ver Deus enviando um anjo para salvar alguém de um acidente. São pessoas. Deus usa pessoas. E um dia eu entendi que era necessário ir além de ser apenas uma transmissora, um rádio de conhecimento. E no dia que eu entendi que o maior dom que Deus colocou em mim era exatamente o dom de falar, era exatamente o dom de clarificar as coisas. Isso transformou a minha vida de dentro para fora. E eu passei a entender que as pessoas, sim, gostavam de me ouvir, que as pessoas estavam interessadas naquilo que eu tinha para dizer, não apenas naquilo que eu li nos livros, não apenas naquilo que eu aprendi com os outros, mas elas queriam ouvir aquilo que Deus plantou em mim e que ia só nascer e produzir e reverberar a partir do momento que eu aceitasse que na minha essência Deus colocou didática, Deus colocou clarificação, que era mais do que apenas transmitir. E isso foi uma transformação que aconteceu na minha vida, quando eu entendi que a minha mensagem pessoal era essa, de converter, de transformar aquilo que eu recebia e ainda poder colocar a minha própria essência e a essência do próprio Deus e transmitir isso para as pessoas de uma forma totalmente nova e minha, né, com a minha autoralidade. Então, hoje eu quero te desafiar, porque assim como em mim e como em Lídia, Deus colocou em você, em cada uma de vocês, mulheres, Deus colocou uma mensagem pessoal. Quando você compreender que Deus colocou em você algo que Ele não colocou em mais ninguém, você então vai começar a viver de forma exponencial.
Talvez você deve estar cheia de dúvidas aí na sua cabeça, pensando, mas que mensagem é essa? Onde eu vou encontrar? Pois é, essa é a missão. Ela está dentro de você. E enquanto você não colocar isso para fora, você não vai se sentir exponencial. Você não vai sentir uma pessoa expansiva, uma pessoa que está em crescimento, uma pessoa útil, uma pessoa renovada. Porque quando nós vivemos a nossa mensagem pessoal, quando nós vivemos aquilo que Deus colocou para nós vivermos, a gente flui de uma forma tão tranquila, parece que os dias não passam, os anos não passam, e a gente torce para que cada dia novo comece. E eu sei que quando a gente não sabe disso, a gente tem um receio de um dia novo, tem um receio de uma segunda-feira, de um sábado à tarde, de um domingo que termina. Tudo é desafiador quando você não sabe a ordem das coisas no mundo, não sabe a ordem do que Deus colocou em você. Mas a partir do momento que você entende que Deus te fez como uma inovação divina, você começa a viver muitas coisas novas na sua vida. Então, para a gente completar o que eu queria falar para vocês hoje, mensagem pessoal, é aquilo que você sabe fazer, ou que você desenvolveu como uma habilidade, mas sabendo fazer ou resolvendo desenvolver com habilidade, você decidiu, você escolheu usar isso para estabelecer o reino de Deus na Terra. Com Lídia foi assim. Lídia escolheu estabelecer o reino de Deus na Terra através do patrocínio, não apenas do patrocínio financeiro, que ela também participava financeiramente, mas de abrir a sua casa, de abrir as suas portas, de entregar a, a mesa posta, de entregar tudo que ela tinha do melhor, para que aquelas pessoas usufruíssem do que Deus colocou nela. Não apenas do que ela podia servir à mesa, mas aquilo que ela podia compartilhar da sua essência e tudo mais que ela entendeu que Deus colocou nela. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, e eu espero que vocês se sintam bastante desafiados a encontrar a sua mensagem pessoal. E quem já encontrou, nunca mais retenha, seja intencional em transmitir aquilo que Deus colocou em você, ok? Que lindo, hein? Amém. Maravilha. Gratidão, viu? Que transbordo. Quem aqui já conhecia a história de Lídia? Eu não conhecia. Eu tampouco. Faz muito sentido mesmo falar que a Lídia ela tinha uma posição financeira acima da média, porque nesses tempos a púrpura era uma cor usada pela realeza, era muito difícil de ser encontrado, eram tipo uns caracóis que tinham esse pigmento roxo, né? Que na verdade a gente fala púrpura, a gente pensa que é vermelho, mas não é, é o roxo. Então ele é o lilás escuro, esse tom de lilás. E tinha um caracolzinho que tinha essa cor, então eles ralavam o caracol para conseguir extrair a casquinha para conseguir extrair o pigmento, e custava muito caro. Imagina, gente, quanto que era, né, ralar casca de caramujo para fazer. Sim, e ela era especialista nessa habilidade aí, né? Andréia Sanches, você está com uma cara de quem está procurando as suas habilidades. Boa noite, é a primeira vez que eu estou participando aqui da mentoria e gostei muito, viu, Débora? Que bom! É realmente isso, você estava falando e eu estava pensando, né? Quantas mulheres existem na Bíblia que às vezes a gente não teve destaque, né? Eu fui pegar a Bíblia aqui para ver. Né? Vê se ela estava aí mesmo. E eu estava anotando tudo. É muito bom a gente ter essa busca, esse conhecimento aí e crescer, né? Que leva a gente a crescimento. Muito bom. Obrigada, viu? Nada, gratidão por você estar aqui. Cadê as Sandras?
as Sandras todas. A Sandra Germano, quero ouvir você, minha querida. Eu vim aqui só ouvir vocês. Gostei muito da mensagem, viu, Débora? Que bom, Sandra. Obrigada. Preciso descobrir qual que é o meu dom. Eu ainda não sei. Vai Gosto muito descobrir. de te ouvir. Vai descobrir. Já começou, não tem mais volta. Depois que a gente começa a ouvir, primeiro a gente começa a absorver, né? Sempre funciona assim, o conhecimento. A gente vai recebendo, daqui a pouco começa a botar para fora, porque enche, né? Vai chegar uma hora que enche, né, Alê? Aí começa a transbordar. E aí que a gente descobre. Verdade. Maravilhosa noite, meninas. Maravilhosa noite. Não estou conseguindo ouvir a Sandra, está falando bem baixinho. Eu falei assim que eu estou aprendendo bastante com a Débora todas as manhãs na mensagem dela de gratidão. Eu também assisto toda manhã, estou lá. Palavra maravilhosa, né, gente? Uma mulher empreendedora naqueles tempos. Não devia ser fácil. Se hoje em dia, para a mulher empreender, tá aí a Alessandra Garleira, que é a mastermind em empreendedorismo feminino, principalmente. Já é desafiante agora, imagina naqueles tempos onde existia tanto preconceito, né? Meu Deus. Gente, a gente passa, olha, e a gente passa esse preconceito ainda todo, sempre passa, sempre você está vendo ali acontecer. Agora, a Débora trouxe eu adoro usar, eu comprei até uma Bíblia, né, Débora? Já sabe da Bíblia? Já chegou a tua, Débora? Não consegui, só quando eu for para o Brasil para pegar. Não, quando você for para o Brasil, não. Quando eu for para aí, eu levo a tua, já tá tudo certo. Pelo amor de Deus, deixa, não vem falar que você vai vir buscar, não, porque eu faço questão de levar a tua aí, tá? A tua também, Simone, leva as duas. Fechou! Tá? E aí, gente, assim, ser empreendedora realmente é desafiador, né? Todos os dias a gente tem esse desafio. Agora, a Débora trouxe uma coisa linda, assim, eu estava aqui memorizando, fazendo ferramentas, que eu sou processista, né? Então, já fiz uma ferramenta, depois eu dou para ela a ferramenta, que eu já fiz uma ferramenta aqui, porque é uma ferramenta de propósito, não tem nada que a gente aprenda na vida, nada, nenhuma sessão que não saia da Bíblia, nada, não tem nada. É que apenas alguém foi lá, traduziu aquilo, Daniel Goleman, meu Deus, um psicólogo maravilhoso, né? Só que ele trouxe, tá tudo, a gente pega as aulas dele assim, aí você vai na Bíblia, você olha e fala, olha, tá aqui, então ninguém não inventou nada, gente, tá tudo aqui dentro, né? Então, é lindo, a Bíblia é realmente lindo, né? E aí a Débora trouxe uma palavra para a gente hoje para falar sobre propósito. Gente, é propósito puro isso. Se a gente não entender verdadeiramente qual é o nosso propósito, como que a gente vai ajudar as pessoas sem entender qual é o nosso propósito, sem entender como usar o nosso talento, né, Débora? Exato. Sem entender como usar o nosso talento, né? E ainda, Débora, tem muitas pessoas, quero te fazer umas perguntas aqui. Tem muitas pessoas, Débora, nesse mundo que você transborda tanto na parte espiritual, né, que eu tanto amo, tem muitas pessoas que confundem isso no teu mundo, assim, com dinheiro? Você ainda vê muitas pessoas confundindo isso com dinheiro? Tem muita gente que confunde, acha que o fato de você ter um propósito não pode cobrar, tem que ser de graça. Só que as pessoas esquecem que existe um investimento, né, Alê? Ninguém, por exemplo, Daniel Goleman, vamos falar, ele tirou tudo da Bíblia. Mas digamos que se ele falasse assim, gente, escrevi um livro baseado na Bíblia sobre emoções, quem que ia querer? Então, para exatamente quebrar a crença, ele vai lá e põe a autoralidade dele, que está tudo certo, ele tem a autoralidade dele, né? E as pessoas pagam, porque as pessoas querem aprender. Mas existe um pouco de crença ainda de que a igreja é aquele lugar
em que você vai aprender tudo e é tudo de graça. Entendeu? Como assim, se só tivesse mendigo também, né, Ale? Porque eu sempre penso assim, eu acho assim que quem quer as coisas de graça é porque não quer investir. Quem não quer investir é porque não se acha merecedor. Então, uma coisa leva a outra, mas ainda existe muita crença de não merecimento, de que realmente se você vai ensinar algo que é baseado na Bíblia, que é baseado em princípios cristãos, que isso não seria plausível de pagamento, sabe? Existe muita crença assim ainda. Essa, Pode falar, Simone. essa palavra intencionalidade, de ser intencional, para mim, a primeira vez que eu escutei, nunca mais saiu da minha cabeça. É uma palavra assim. Eu sempre falo com a Débora, eu falo desde a primeira vez que eu escutei, Débora, essa palavra ser intencional. E assim, cabe em tudo, né? E no âmbito que nós estamos falando agora, sobre como ela agiu com intenção, ela queria fazer parte do ministério deles, ela queria aquilo. Então, tudo que ela fez com generosidade, mas ela tinha uma intenção por detrás. Então, isso mostra que realmente, uma vez, Débora, você falou uma coisa sobre que Deus concede o desejo do nosso coração. Se o desejo do nosso coração é uma coisa, você vai fazer para alguém, ou o que você vai fazer é com a intenção que Deus responda para você conforme o desejo do seu coração. Então fez muito sentido isso para mim, né? De ser uma mulher intencional. E ser intencional temos que ser, eu creio, em todos os sentidos, né? Da vida. E a gente só consegue ser intencional quando a gente sabe o que a gente vai fazer, né? A gente sabe qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa identidade. E eu vi um livro que uma amiga minha postou esses dias, falou assim, fazer de propósito, né? Fazer de propósito, porque a gente ouvia essa frase, ai mãe, ele fez de propósito, né? E a gente levava isso como uma coisa ruim, né? Fez de propósito, a gente já associava isso com uma coisa ruim. E aí a gente tem toda uma mudança de percepção com a história do propósito, e agora fazer por propósito e de propósito, ser intencional, né? Porque a gente sempre levou a intenção para o lado ruim. Ah, ele estava mal intencionado. A gente já parece que era uma palavra só, a gente nem desassociava, né? Tanto que você deve ter ouvido muitas vezes mal intencionado, e o dia que eu falei para você fazer intencionalmente, você falou: caramba, é exatamente a desconstrução daquilo que a gente trouxe, né? Então, é muito interessante quando você se depara com pessoas sendo intencionais de forma benevolente, né? É muito interessante. É toda uma desconstrução mesmo. Por isso que a cabeça fica, nossa, ser intencional, como que você meio que se sente culpado de ser intencional, mas não, né? Tá tudo certo. Bom, é responsável, não é culpa, né? A gente deixa a culpa para ser responsável, é muito legal. É muito interessante essa transformação. Ah, hoje quem eu quero ouvir é a Deura, que ela não falou conosco semana passada, né? Não falou nosso nome, né, Ale? Fugiu. Ela pensa que eu não vi. Ela fugiu. Tá mutado seu microfone. Meu Deus, meu Deus. Ah! A Alexandra deu conta que eu fugi realmente. Mas não fugi, não. Eu não fugi. O bebê acordou, estava chorando e eu tive que subir para lhe dar de mamar e para voltar a pôr na caminha. Só por isso é que desliguei. Tá perdoadíssima. E pensei que ela havia de dormir, mas depois demorou muito tempo para dormir. Só por isso é que já não consegui. Olha, quando ele adormeceu, a live já tinha terminado, só por isso. Mas não fugi, não. Uma mulher de Deus nunca foge. Uau! Uma mulher de Deus é intencional, ela não foge, não. Hoje, meu Deus nunca pode fugir.
Muito bom. Pois era para eu me apresentar, não é? A Sim, semana passada. por favor. Tá bem. Eu sou Deura Poscol. Para as senhoras que ainda não me conhecem, as mulheres que ainda não me conhecem, sou primeiramente filha de Deus. Tenho Deus na minha vida. Estou muito feliz por ter Deus na minha vida. É o meu fundamento. É o meu alicerce. É tudo que eu tenho na minha vida. E eu sou casada há 12 anos e meio. Esta semana fiz 12 anos e meio de casada e tenho 3 filhos. O Delciano tem 13 anos, a Velvita tem 10 anos e o Manuel, o meu bebê, está com 13 meses. Eu vivo na Holanda, sou empresária, e estou muito feliz assim na minha vida por ter Deus. Eu tenho Deus como tudo e, portanto, pode haver desafio, pode haver qualquer coisa, mas só o facto de eu ter ali Deus em primeiro lugar, como base em tudo que eu faço, então estou sempre feliz. Estou sempre feliz e pronto, sou uma mulher muito abençoada. E eu acredito que todas nós aqui somos abençoadas, mas eu me sinto unicamente abençoada porque eu tenho visto como Deus tem trabalhado na minha vida através de outras mulheres e através dos milagres que têm acontecido na minha vida. E foi muito desafiante. Eu vivo cá na Holanda já há quase 18 anos e passei por muitos desafios. Foi muito difícil, mas com Deus nada é nada é impossível. Com Deus nada é impossível. Eu sou uma mulher adulta e Deus tem me dado a sabedoria, tem me dado, e através da sabedoria eu tenho encontrado autoconhecimento e eu encontrei eu conheci a Débora, essas mulheres todas através da mentoria extraordinariamente e foi uma porta aberta para mim que eu comecei a obter conhecimentos e como a Débora disse, quanto mais a gente cava, mais profundo a gente quer chegar. E, portanto, desde que abriu essa porta de autoconhecimento, quanto mais eu conheço, mais quero conhecer. E Deus tem trago tudo isso na minha vida, essas mulheres todas, e eu sou muito feliz por isso. E, portanto, eu também quero muito aprender com essas mulheres que estão no grupo, mas como também quero trazer o que eu possa trazer para vocês, para todas as mulheres aqui no grupo. Amém. Você é muito amada por nós, Deura. Muito obrigada. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Um insight, uma ideia? Débora, eu queria perguntar para você, para algumas mulheres que eu acredito que deve estar com algum ponto de interrogação aqui na cabeça, eu acho que deve ter algumas, né? Como que a gente pode conseguir encontrar essa missão? Você tem algumas dicas, tipo, para você falar, uma, 2 ou 3 dicas para você fazer, para você começar a encontrar essa missão? A minha dica para você seria essa e essa. Que dica que você tem para dar para essas mulheres aí, de realmente elas conseguirem encontrar essa missão, né? Eu falo que a gente tem uma missão pessoal e uma missão profissional, né? Porque eu quando encontrei uma só, eu descobri que realmente faltava outra, e aí eu fui entender que tem que ter duas mesmo, uma pessoal e uma profissional, né? Não dá para ser uma só. A profissional não me bastava, né? E aí eu fui só para pessoal, e quando eu fui para minha missão pessoal, também não me bastou, eu senti a necessidade da outra. Aí eu entendi que realmente tinha que ter duas missões aí, uma pessoal e uma profissional. Então, se você pudesse dar uma dica para a gente, aí, uma dica para elas aí, como é que tu fez aí? Depois eu dou as minhas também, tá, gente? Como é que eu tenho feito aí, mas como é que você dá essa dica para a gente, Débora? 2 dicas bem práticas. A primeira é a lista, né? O papelzinho, o caderno, a caneta, né? Aquela lista prática. Vai lá com o seu caderno e coloca lá o famoso eu sou. Nós sabemos que eu sou, com caixa alta, letra maiúscula, é Deus. E aí eu quero que você olhe primeiro quais são as características que Deus tem, né? Primeiro eu gosto de fazer dessa forma, eu coloco lá, eu sou com caixa alta, e aí eu vou responder quem Deus é. No meu eu sou com caixa alta, com letra maiúscula.
Depois que você colocar pelo menos 7 características que Deus é para você, você vai olhar se você encontra essas características em você. Porque nós somos espelho, Alê. A gente vê no outro aquilo que tem em nós. Então, quando eu falei para vocês que eu via Deus muito didático, é porque essa característica estava em mim. Então, quando eu via as coisas que eu via em Deus, eram as coisas que ele tinha colocado em mim. Mas como Deus é infinito, ele não colocou todas as características em todo mundo. Logo, você vai ter mais facilidade de ver coisas em Deus que já estão em você, que ele também colocou em você. Então, essa é a primeira dica prática, fazer o eu sou, primeiro, quem Deus é, e depois fazer o seu eu sou com letra minúscula, que é você, e você declarar as mesmas características que você vê em Deus, agora para você. Então, quando eu falo que eu sou uma clarificadora de conteúdo, quando eu falo que eu sou didática, é porque são características que eu vi em Deus. Mas eu só vi essas características porque ele tinha colocado elas em mim. E aí eu vou desafiar vocês mais ainda. No seu eu sou pequenininho, ao invés de você colocar só 7 características, você vai colocar 21 características. 21 características sem julgamento. O que é 21 características sem julgamento? Se eu quiser colocar lá na minha lista, eu sou chata, eu posso colocar. Se eu quiser colocar, eu sou arrogante. É sem julgamento, sabe? É sem julgamento. É colocar aquilo que você realmente sente que você é. Cuidado, porque vai ter gente que vai ter mais característica ruim. Você não é ruim, né? É só para você não ter julgamento na hora de colocar as suas 21 características. Depois que você colocar essas 21 características suas, você vai colocar uma outra coluna do lado e vai dizer assim, o que eu posso fazer com isso? O que isso aqui pode transformar? No que eu posso fazer? Por exemplo, se eu acredito que eu sou didática, o que eu posso fazer com a minha didática? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu podia dar aula de matemática para as meninas da rua e elas me pagavam lá um valor por isso. Quando eu tinha mais idade, eu podia dar aula de reforço para outras turmas, enfim. Em cada fase da vida, você vai poder aproveitar as suas habilidades, transformando elas em dinheiro. Isso é uma habilidade rentável. O que você pode fazer com isso? No meio dessas suas habilidades, o que você pode fazer com essas suas características, você vai descobrir algo que você gosta muito de fazer. E como a Alessandra falou, você vai precisar de uma missão profissional e você vai precisar de uma missão pessoal que vai ser o seu hobby. Por isso que você precisa de pelo menos 21 características. Para você separar o que vai ser sua profissão, o que você vai ganhar dinheiro e o que você vai fazer por lazer. O que você vai fazer para repor as suas energias. Entende? Uma parte você vai usar para ganhar dinheiro e a outra parte você vai usar para repor as suas energias. Para quê? Para produzir mais dinheiro. Faz sentido? E a segunda dica muito prática que eu quero dar, essa foi só a primeira, tá, gente? A segunda dica bem prática que eu quero dar é façam a análise de comportamento. Tá aqui a minha mentora, Mary Alves, né, de análise comportamental, Simone, que agora é analista também, eu que também sou analista. Qualquer uma de nós estamos habilitadas a fazer. O que é análise de perfil comportamental? Cada um de nós estamos, né, como que divididos em 4 perfis comportamentais. Né, o executor, o planejador, o comunicador e o analista. E a gente tem uma métrica diferente. Todos nós temos os 4, mas a nossa métrica é diferente. Eu e Mary e Simone somos comunicadoras, mas a nossa métrica é diferente. Eu, a Lei e a Simone somos executoras. Você é também, Mary?
a Mary também é executora, mas a nossa métrica é diferente. E o que significa isso? Significa que nós temos a nossa individualidade. Que por mais que a gente tenha essa característica no nosso comportamento, isso não nos define. Pelo contrário, isso nos impulsiona. Né? Então, assim, essas duas dicas também, se vocês não quiserem fazer o teste com uma profissional, existem testes na internet, não são tão confiáveis, mas já serve para você ter um pouco mais de conhecimento sobre você. Quanto mais conhecimento você agregar, você associar ao seu eu, mais impulsionada você vai ser para a vida. Entendem? Ficou claro, Lê? Valeu as dicas? Super top, super top. O que você falou realmente isso aí, o eu sou, a prática do eu sou, a gente usa muito isso, que é o danado do neurônio espelho, né? A gente se espelha no outro, então a gente tem neurônios que o que a gente está vendo de bom no outro, realmente aquilo que a gente tem. No mundo profissional, incluindo nessa primeira dica da Débora, aí, me permite, Débora, encaixar um negocinho? Na dica do profissional, gente, pegue alguém que vocês admiram muito na parte profissional e também coloque aí quais são as competências dessa pessoa do mundo profissional que você admira, porque aí você já tem a pessoal e a profissional também, tá? Então, geralmente tem alguma pessoa que fala assim, nossa, como que ele é um bom administrador, como que ele é um bom empresário, sabe? Tem coisas que você olha nesse mundo profissional que você fala, nossa, tem a Maura Albanese, tem a Mary, nossa, Mary Ângela, meu Deus, Mary Ângela, já tô aqui. Tem a Mary Alves aqui, que, meu Deus, é que eu brinco com ela, eu chamo ela de tanto nome que eu tô aqui falando outro nome já, viu, Mary? Ela já me deu até o sobrenome dela. Ela liga. Mary Garleira. Mary Garleira. A Mary Garleira. Olha, vou fazer uma parte que eu tinha um amigo que ele falava assim, olha, tudo bem, pode me chamar de qualquer nome, até se você não lembrar de nenhum, faz que eu vou. A Mary, eu chamo ela de Mary Garleira. Então, isso é neurônio espelho. Inclusive, era uma dessas dicas também que ia dar. E o autoconhecimento, porque tudo que você falou, Débora, para a gente entender a nossa missão, para a gente entender, tem a ver com o autoconhecimento. Então, gente, bora fazer leitura. Eu tô com a minha mesa aqui, ó, que eu tenho meta. Então, toda hora eu tô lendo livro técnico, livro comportamental, um livro técnico, livro comportamental, um livro técnico, livro comportamental. Bora ler, né? Nossa, tem tanto livro aqui para ajudar a gente. Tem um que a Mary indicou, acabei até de indicar para uma pessoa aqui, que acho que dá para a gente colocar para as meninas Mary, que você falou na reunião passada, né? Que é esse aqui, ó, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, né? Eu acho que é um bom livro também para a gente entender de propósito, de missão, né? Então, eu vou até colocar no grupo aí, porque o autoconhecimento, não dá para entender de missão, de propósito sem autoconhecimento, certo, Débora? Sim, certíssimo, certíssima. Mais uma pergunta? Eu acho que é só uma colocação. O autoconhecimento, gente, é a base de tudo, porque nos leva a ter essa autoconsciência. A gente precisa ter uma autoconsciência de nós mesmos, sabe? Eu falo assim, que a gente tem que entender as nossas regras do jogo. Porque às vezes a gente cobra tanto do outro, né? Do marido, do filho, da amiga, e porque a gente cobra muitas vezes que as pessoas entendam o que está passando na nossa cabeça. Que nem a gente muitas vezes sabe. E a gente quer, né? Nossa, olha, como meu marido fez isso. Mas muitas vezes nem nós nos conhecemos, nem nós sabemos. Por quê, gente? Eu sempre falo isso. Não é um fim que se alcança. É um caminho que se percorre. Esse autoconhecimento, essa autoconsciência aí, não é um fim. Porque nós mudamos todos os dias. Nós estamos em constante mudança. E que bom, né? Que coisa maravilhosa, porque já pensou se a gente não mudasse? Então, as experiências que nós vivemos todos os dias, né, o que nós vimos, ouvimos e sentimos, vai formando quem nós somos. Por isso que nós somos realmente ali muito especial, porque Deus fez de uma maneira tão especial, porque até quem é gêmeos, mas não é igual, né, gente? O comportamento é diferente, porque cada um de nós fazemos uma interpretação diferente
do ambiente, das experiências, e cada um de nós, a partir disso, temos as reações diferentes. Então, essa autoconsciência de como eu sou, que vai fazer vocês alavancarem aí fortemente na vida de vocês, porque a partir do momento que eu entendo como eu funciono, como eu sou, vou entender do meu propósito, vou entender os meus pontos fortes, vou entender o que eu posso desenvolver, vou entender o que me faz feliz, o que não me faz, porque às vezes a gente fala muito do acontecimento, mas não fala do sentimento, né? A gente usa o que aconteceu, o fato ali, mas não é o fato. É o sentimento que aquilo dali gerou. É o que está por trás. É os nossos valores, né? Então, é muito importante isso que a Débora trouxe, né? Para nós, de uma maneira tão, tão bonita aí, né? Uma história tão linda aí da Bíblia. E é agradável a Deus, né? Fazer aquilo que para o qual Deus nos preparou para fazer. Deus já nos preparou, já é. Nós que temos que ter, o que acontece? A gente, no decorrer, no caminhar, vai acontecendo várias coisas e a gente vai criando um monte de bloqueios, de crenças, de sabotadores, e é como se a gente colocasse uma nuvem assim na frente do que Deus fez ali brilhantemente, mas então a gente precisa ali clarificar, tirar isso que a gente colocou mesmo, a gente mesmo coloca, né? Não seja isso, porque a gente fica muito dependente, às vezes, do outro. Que o outro está falando, que o outro está julgando, né? Eu até peguei aqui, Débora, uma palavra aqui, é um versículo, meninas, bem pequenininho, que a Débora falou de empreender, de empresária, né? Que é 1 Pedro, versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Como bons administradores, uniforme, graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, Deus te deu um dom, e ele fala aqui, ó, que nós temos que colocar esse dom em prática. Nós temos que praticar. Então, que é agradável a Deus, é isso que nós praticamos, né? Como também das 5 moedas que Deus deu, né, Débora? Sim. E um vai lá e faz o quê? Guarda as moedas. Será que a gente está guardando os nossos dons? Ou nós estamos utilizando desse dom, né, para a nossa realização? Nós estamos utilizando desse dom natural aí para a gente ser feliz e a gente contribuir, mas a gente aqui também, você viu que Deus fala aí, né, de que nós somos governantes, a gente pode ser, deve ser aqui empreendedora, como a Débora trouxe. Então, a gente sonhar, a gente empreender, rentabilizar o nosso sonho. Exato. A gente, né, nós rentabilizarmos o nosso sonho também. Tá tudo certo. Exatamente. Mary, falando sobre perfil comportamental, eu estava conversando com a Débora essa semana e ela falou uma coisa que me chocou, porque eu nunca tinha escutado. O que ela disse. Ela disse que quando uma mulher fica grávida, toda a família e a mãe, eles estão esperando um bebê. E aí, quando essa criança cresce, de repente, ela é muito agitada, ela é muito comunicadora, e o tempo todo, às vezes, a gente diz, fica quieta, menina, essa menina é fogo, fica quieta. Mas as pessoas têm que entender que um bebê é uma inovação. Não é um bebê, é uma inovação. Porque a mulher, ela engravida e a família e todo mundo, e a própria mãe fica esperando um bebê que vai se comportar bem, que vai entrar nos padrões, né? Um que bebê, vai ser do jeito... apenas um bebê, uma coisinha, um presente, mas na verdade é uma inovação divina. É uma inovação, porque cada pessoa é uma inovação, porque não existe nenhuma igual à outra. Então, é uma inovação. Por isso, nossa, olha, eu achei isso tão, tão profundo. Só de escutar isso, você consegue olhar para o próximo e fazer uma avaliação de como está tudo certo. Ele é uma inovação. Ele faz diferença. Ninguém igual a ninguém. Perfeito, perfeito. É isso mesmo.
Porque Deus, toda vez que Deus dá o dom da vida, ele inova, né? Que lindo, é verdade. Eu sempre falo assim, que toda vez que nasce uma criança é um motivo de muita alegria, sabe por quê? Porque eu penso, Deus não desistiu de nós. Olha lá, mais um. Então, Deus não desistiu ainda de nós, né? Deus continua acreditando em nós, continua confiando em nós. Então, por isso que vem os bebês, né? Que essa inovação, Deus inova, Deus trouxe uma nova vida, um novo sopro, porque Deus continua acreditando na humanidade. Uma nova personalidade, um novo jeito de ser, um novo jeito de reagir, né? Tudo novo. Eu estava falando isso, Mary, porque estava explicando como nós somos diferentes, né? Então, a gente pega uma criança e a gente bota o rótulo, criança, bebê, mas a gente esquece que não é uma criança, não é um bebê, é uma inovação divina. E aí você começa a tratar como, né, como a Simone falou, a gente quer que seja perfeito, mas não, a gente quer que seja um boneco. Né, que você bota ali sentado, fica sentado, bota não sei o que, fica tal. E não é uma pessoa totalmente nova, não existe ninguém igual a ele. E ele começa a ter reações novas e a gente começa a fazer o quê? A gente começa a podar, né? Colocar na caixa. Você é igual ao seu pai, você é igual a sua tia, você é igual a não sei quem. Começa a botar num monte de caixa, né? Eu queria, a Belga tá falando que tá saindo, antes que ela saísse, Belga, se apresenta aqui para nós, muito feliz. Meninas, Vamos tirar nossa foto. Eu preciso sair. Rapidinho. Gente, se a gente puder tirar uma foto, porque eu realmente vou ter que sair, eu tenho uma reunião agora. Nós já terminamos, vamos colocar o coraçãozinho, todo mundo sabe colocar o coraçãozinho? Passa ali embaixo nas reações. Eu não sei, coração no computador. Não, ali embaixo. É no Zoom mesmo, Simone. Tá escrito reações. Disfarça, ok. Aí... Reações. Aí reações. Então vamos colocar o coraçãozinho. Já tá sumindo, rapidinho. 1, 2, 3, coração. Eu não sei onde tem o coração. Do lado do share, ali embaixo, tem chat, participantes, share. Tem uma carinha, deve ser que tá na carinha. Tá. Reaction. Boa noite, meninas. Maravilhosa noite. Maravilhosa noite. Eu gostaria de agradecer esse momento. Eu estou assim maravilhada com cada uma falando. Isso até dá uma motivação para a gente, para mim. E eu estou tendo que sair por conta de uma reunião de casais que iniciou às 8. E eu estou segurando porque eu queria ficar um pouquinho mais até o final. Ai, bom, então vamos encerrar, né? Porque já está bem na hora. Então, eu tenho 38 anos, eu sou aqui de Jarinu, São Paulo. Tenho um filho chamado Miguel, de 14 anos, sou casada, né? E assim, é uma alegria muito grande poder me unir a mulheres assim, que buscam empoderamento, buscam mesmo a sua liberdade de expressão e buscam em Deus essa força, essas inspirações. Então, assim, eu fico maravilhada e muito grata por estar no meio de vocês. Uau! Gente, segunda-feira tem mais, tá? A gente está se reunindo, quem está chegando aqui hoje, toda segunda-feira, às 19 horas. Então, segunda que vem eu quero estar com vocês. Por favor. Gente, bora para foto, porque senão eu vou sair. Ai, meu Deus, eu vou sair sem foto. Eu preciso realmente sair. Vamos lá, quem vai tirar foto? Eu estou tirando aqui. Né? Mas já acabou meu coração. Vai de novo. Clica de novo. Agora. Como eu coloco em coração? Ai, meu coração acabou. Peraí. Acaba rápido. Vai em reações embaixo. Reações. Escolhe o coração. Vai, gente. Põe coração. Vai, o meu tá acabando. Vai. Gente, maravilhosa noite. Eu vou sair. Que bom. Maravilhosa noite. De falar porque eu beijo. Gente, chegou a Ana Maria. Todo mundo tem muito o que fazer, né? Beijo. Deus abençoe. Tchau. Então vamos encerrar. Segunda-feira que vem estamos de volta, né? Nesse mesmo bate-horário. Bom. Coloquem lá no grupo por que valeu a pena para as meninas que não vieram escutar vocês, tá bom? Depois a Lê vai disponibilizar também o gravado, né?